Um cruzeiro cheio de ricaços e celebridades afunda. Só que diferente de Titanic, a gente descobre o que acontece depois. Essa é uma sinopse nossa para Triângulo da Tristeza, que é o último da nossa série de roteiros originais. E nessa série a gente tá tentando responder por que esse roteiro é bom e se esse roteiro é bom. Então, durante esse vídeo a gente vai tentar descobrir e no final dar um veredito sobre isso. Já se inscreve aí no canal, curte se você tá gostando dessa série de roteiros. Segue a gente nas redes vizinhas, rede chinesa. Meu Instagram está passando na tela aqui. As minhas outras redes também, que a gente tá muito estourado lá nas outras redes. Triângulo da Tristeza é escrito e dirigido pelo Ruben Östlund, é assim que fala, gente, é sueco, desculpa, que também dirigiu The Square, que até tem alguma semelhança com esse filme, porque se tratam de sátiras. Isso é muito importante para a gente entender essa estrutura assim, desse roteiro, porque a sátira é uma estrutura de história que ficou muito famosa na Roma Antiga, que tem um objetivo específico de satirizar, de ironizar e criticar de alguma forma os costumes e hábitos da sociedade ou de um determinado grupo de pessoas. Então, de alguma forma, toda a sátira ela coloca ali para reflexão, para discussão, um recorte de pessoas e então produz um pensamento sobre ele, tem um comentário social sobre esse recorte ali. Então produz assim uma reflexão sobre esse grupo social que está sendo posto em debate ao mesmo tempo que está sendo debochado esse grupo social. Ah, mais um parasita, mais um White Lotus, porque o recorte são as pessoas ricas. E tá todo mundo fazendo isso, ó. Tem The White Lotus, Triângulo da Tristeza, tem o Parasita, tem esse de terror, Infinity Pool. E aí esse recorte, como ele tá muito recorrente, eu acho que a recepção dá uma esvaziada. No entanto, é uma história muito interessante pela forma como ela é construída. E essa sátira ela é construída em 3 momentos, são 3 recortes que a princípio são diferentes, mas que depois a gente vai ver que são muito unidos. E o primeiro recorte, que é o primeiro ato desse filme, é um recorte do mundo da moda e do mundo dos influencers. Esse é um recado para Vanessa Lopes, Clara Garcia, Lucas Abreu, Churrasco 021, o garoto que tem o mel. Mas enfim, e como um primeiro ato, além assim de fazer esse recorte inicial, ele também dá instrumentos pra gente interpretar o filme. Isso é uma dica pra você. Perceba o início dos filmes. O início do filme sempre tem um negocinho que você guarda e depois, é sobre isso, né? Ah lá, falou lá no início. E lá no início tem uma cena, um profissional da moda, não sei exatamente o que, mas ele tá fazendo assim uma seleção de modelos, né? E aí ele faz um teste muito interessante com os modelos assim pra determinadas campanhas, né? Aí fala assim, agora Balenciaga, aí eles ficam muito sérios assim. Agora a marca tal, aí eles riram, sei lá. Ooh, fiercer than ever. We are stone cold. Yes. Oh my God, get away from us. H&M is here again. Yeah. Balenciaga. H&M. Balenciaga. E aí ele, com o personagem que é principal, com esse modelo, ele pergunta assim se ele consegue relaxar, desfazer o triângulo da tristeza dele, que é essa região aqui da testa, e entre a testa e o olhar. Porque essa é uma região, assim, muito expressiva, que daria marcas de expressão. Pegando essa expressão, né, marcas de expressão, a marca de expressão traz sentimento, traz história. A pessoa que tem isso, né, passou por alguma coisa, ruga, né? Para essa profissão, a pessoa teria que estar esvaziada, uma tela limpa que aceita qualquer proposta, de qualquer marca que está vindo ali, ele se adequa. O segundo momento é o momento do cruzeiro. E nesse cruzeiro estão o casal inicial, né, de modelos que são influencers também, e um bando de ricaços, né? Com algumas cenas assim muito curiosas, principalmente na relação que eles têm com os empregados desse cruzeiro. Eles tentam ser muito agradáveis, mas no fundo eles estão sendo muito impositivos, né? Tem uma cena curiosa que uma mulher assim quer que a empregada se divirta. E aí ela quer que ela entre na piscina, só que ela é proibida de entrar na piscina. E aí ela cria toda uma confusão com isso, porque ela tem que se divertir, mas ela tem que se divertir
porque a mulher rica quer. E a gente vê assim, ali realmente o que tá sendo discutido são as classes, tanto que o momento das garçonetes, que elas fazem um mantra sobre receber gorjeta, é um momento assim, bem chacota, assim, bem ridículo. Mas essa questão da discussão de classe fica mais evidente quando chega a figura do capitão do barco. Porque ele é um capitão que não aparece em momento nenhum, eles têm que disfarçar, porque o capitão não tá aqui. Porque ele fica fechado no quarto, ele tá sempre bêbado. Então isso já é um indício, na sátira sempre tem personagens muito caricatos de alguma coisa que você quer passar. Então esse é um barco sem comandante. Isso é muito simbólico pro filme. E em um determinado momento, ele tem que sair, ele é obrigado a ir. E aí ele conhece um ricaço que ele tem ideias muito liberais, né, do liberalismo. E o capitão é um comunista convicto, ele tem ideias muito marxistas. E eles entram numa discussão filosófica de marxismo e liberalismo. E o barco tá lá numa turbulência, tá tudo balançando, as pessoas estão vomitando, rolou alguma coisa lá na comida, a privada soltando, e eles lá falando no microfone sobre marxismo e liberalismo. Great Thatcher. Ah, you're gonna like this one. The last capitalist we hang will be the one who sold us the rope, Karl Marx. Oh. Okay. No. Dear God. Okay. Classic. The most powerful single force in the world today is man's eternal desire to be free and independent. Kennedy. Okay. O barco, onde as pessoas estão, uma organização de classe, pessoas que trabalham, pessoas que são super ricas, que só mandam, e quem comanda tá numa discussão abstrata. Essa nave está afundando, esse navio indo para o fundo do mar. Tá indo de Jack, todo mundo indo de Jack. Não é bem por conta, assim, das questões naturais que esse navio vai embora, né? Eles sofrem um ataque pirata. E quando esse barco afunda, eles vão parar numa ilha, que é onde acontece o terceiro ato, que é esse terceiro recorte de sátira. E quando a gente chega à ilha, a primeira coisa que a gente descobre é que esses ricos, eles não saberiam sobreviver. Eles estão ali no meio do mato, eles não sabem o básico, né? Eles usam um sinalizador pra nada, eles não conseguem pedir ajuda. E então, que uma faxineira do barco, ela sabe pescar. Ela vai percebendo ali o poder que ela tinha com isso. E ela vira a chefe de todos eles. Como numa selva, né? Aquele que alimenta acaba comandando ali as pessoas que estavam dependendo deles. Am I? You're the toilet manager. No. And the toilet manager here. Captain, who am I? You're the captain. No entanto, essa faxineira acaba entrando no jogo de poder desse cruzeiro que afundou, né? Por ela estar no comando, ela acaba tomando pra si aqueles comportamentos que ela sofreu. Ela vai trazendo de volta, né? A imposição, um certo prazer com a crueldade em cima das outras pessoas e principalmente, que aí une as pontas, conseguir, na verdade, prazeres carnais. Que aí, quando ela chega ao topo, né? Que tem um bote lá que é o quarto dela, ela consegue aquilo que é o prazer carnal. Justamente com o modelo, o Instagrammer lá, o influencer. Ma'am Paula, can you stay here and watch the fire? Sure. Oh, and since Carl didn't eat anything today, maybe he can sleep with me in the lifeboat. Okay, yeah. Lá no princípio do filme, mostrou que ele se adapta a qualquer marca que está sendo exigida a ele, né? Então, de alguma forma, quando se junta essa situação do poder, né, da exigência, do replicar a estrutura lá daquele cruzeiro, só que numa outra configuração, mesmo sendo
na ilha, essas pessoas, assim, que aí já é uma camada do mundo virtual, elas se adaptam a qualquer situação para estarem bem. Porque eles próprios, o casal de influencers, eles não estavam pagando para estar no cruzeiro, né? O cruzeiro achava interessante ter eles ali. E ele, ao servir sexualmente ali a nova chefe, né, que é a faxineira, ele estava continuando o trabalho dele. Então, de alguma forma, tem uma associação até com essa imagem do digital influencer, o modelo, com algo de prostituição mesmo, né? Porque é um trabalho com o corpo, é um trabalho com a imaginação, com a fantasia das pessoas que olham, e ele só estaria seguindo ali mesmo, que é a profissão dele. E essa ironia, né, essa ironia trágica assim, das coisas se repetirem e o oprimido virar o opressor, que a gente costuma ver sempre, né? Tem uma coisa muito curiosa com o final do filme. A empregada e a outra modelo descobrem que lá, na verdade, não era uma ilha deserta como eles imaginaram, porque eles eram tão inexperientes nisso que eles não exploraram a ilha. E quando decidiram explorar, eles descobrem que naquela ilha tem um resort riquíssimo, que inclusive desce um elevador de uma rocha, de uma pedra, né? E essa imagem, né, cinema, imagem ali, tá dizendo muita coisa pra gente, né? No meio daquele inexplorado, tava ali aquele mundo de luxo construído novamente, aquela porta para aquele outro mundo. A expressão dessa empregada tava ali bem em pânico com a possibilidade daquele mundo se reconstruir e ela voltar à condição de servidão. Então, voltando à pergunta, se o roteiro de Triângulo da Tristeza é bom, a gente responde que sim, porque ele usa a sátira para recortar uma camada assim da sociedade e ir trazendo outras camadas, né? Então, assim, é um triângulo, né? Tem 3 pontas, então são 3 ambientes que estão ali sendo satirizados, estão sendo explorados, mas que eles estão ligados. E que às vezes esse triângulo se inverte, né? Tem o triângulo do capital, né? Que é a base e a ponta. Ele pode até se inverter, mas ele ainda tá lá, esse triângulo. E no fundo, né? Essa coisa um triângulo marítimo, como o Triângulo das Bermudas, onde as coisas afundam, se afogam. Tá ali, o que se afoga, assim, é o desejo de estar no topo desse triângulo, né? No topo da pirâmide. Então, de alguma forma, ele traz um comentário social a partir da sátira, a partir do deboche, que é bem pertinente, apesar de uma grande safra de filmes que trabalham com a mesma temática. E como esse encerra os vídeos sobre o roteiro original da nossa lista, a gente viu que todos são muito bons, né? Mas quem será que merece ganhar? Você só vai saber se você se inscrever, acompanhar os nossos vídeos e compartilhar a gente por aí. Quem gosta de fazer bolão não pode perder. Então, até o próximo instante.